Prezados irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos saudar com a paz do Senhor. Que nessa tarde Deus possa abençoar a sua vida, bem como a sua família, sua casa, seu lar. Eu vim até você para transmitir uma palavra de Deus ao teu coração, tá? Que Deus venha te alcançar em todos os seus propósitos, todos os seus objetivos da sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, na presença de Deus. Mas em primeiro lugar, eu quero aqui falar de alguma coisa acerca da nossa pessoa, irmãos. Primeira vez que estou fazendo a live para contar com a ajuda e a cooperação dos irmãos, dos amigos que nos conhecem. Bem que de uns dias para cá, de um tempo para cá, nós estamos vivendo na obra de Deus, pela obra de Deus. E eu falo para vocês assim, que Deus, devido à sua vontade, Ele nos preparou para nós estarmos diretamente trabalhando no ministério da palavra, da pregação, ministração da palavra, orar, intercedendo pelos irmãos e assim por diante. Mas com isso eu venho falar com os irmãos, aqueles, né, por exemplo, aqueles que, o irmão que sentir no coração, não vou dizer para vocês, olha, preciso de tanto, tá? Você sentir no coração de contribuir com o nosso trabalho ministerial, evangelístico, missões, missionário, me chama na mensagem, que ali eu passo ali a minha chave Pix certinho, passo para vocês, tá bom, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Estamos numa luta diário, né, para fazer a obra de Deus. Não tem sido fácil, mas nós estamos vendo o nome do Senhor sendo glorificado, né? E eu creio assim que Isaías capítulo 43, versículo 13, o texto vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, assim, agindo Deus na minha vida, na sua vida, ninguém pode impedir. Uma vez que Deus já preparou algo para você, jamais alguém pode se atravessar no seu caminho ou no meu e impedir os propósitos de Deus. Porque até, inclusive, nós vemos, dentro das passagens bíblicas, muitos homens de Deus, pela qual foi chamado pelo Senhor, né? E ver Deus cumprir as promessas na vida desses homens, né? Vemos Moisés, né? Deus chamar ele, né, um homem que simplesmente matou um egípcio, né, e foi chamado para liderar uma fuga, uma libertação, os cativos que estavam sendo escravizados, né, por Faraó. E vemos ali Deus interagindo na vida e no ministério de Moisés. Lá no livro de Êxodo vai falar lá, quando Deus falou com Moisés por meio da sarça. Outra história também que nós vamos lá no livro de Juízes, capítulo 6. Vemos uma convocação. Deus falou com Gideão e ele estava malhando trigo no lagar. Lugar de malhar trigo não é no lagar, é fora. Lugar de malhar, onde estava malhando, né? Que estava ali no lagar onde pisava as uvas. E ele foi malhar trigo no lagar, se escondendo dos midianitas. Olha o que Deus fez. Falou assim, Gideão ia lutar contra um exército de 175 mil midianitas. E a Bíblia diz o quê? Com 300 homens. Com 300 homens, Gideão guerreou, lutou, e o nome do Senhor foi glorificado. Eles venceram um poderoso exército de midianitas contra 175 mil homens, usando apenas 300 soldados. Ou seja, Deus, na improbabilidade, ele usa situações para mostrar que Deus não depende de quantidade, Deus não depende de tamanho. Vemos a história de Davi lá no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Vemos que
a escolha de Davi para ficar no lugar de Saul depois, quando a Bíblia fala que ele foi ungido dentro da casa aos olhos dos seus irmãos e seu pai. Ninguém dava crédito em Davi. E a Bíblia diz o quê? Que Davi foi escolhido para ficar logo após a morte de Saul ser o rei de Israel. E o que a Bíblia fala? Que quem é que lutou a guerra de 40 dias que o povo de Israel estava esperando para quem se dispusesse a lutar contra Golias? Quem é que foi? A Bíblia fala que Jessé mandou Davi levar pão, levar alimento para os irmãos na guerra. Ou seja, ele nem sabia do que estava acontecendo. Chegou lá e ficou sabendo da história. Um filisteu colocando, porque segundo ao costume dos filisteus, eles tinham que colocar um soldado, cada exército, cada nação colocaria, dispusesse um soldado para batalhar contra o mais forte do seu adversário. Então o que aconteceu ali? Davi, ele pegou, o Espírito Santo já estava sobre Davi, tanto que a Bíblia fala que, e apoderou-se o Espírito Santo na vida de Davi. Como assim? No ato dele ser consagrado, dentro da casa onde ele não era acreditado. Veja que Davi não era acreditado dentro de casa, mas Davi tinha o Espírito de Deus que os irmãos de Davi não tinham. Davi tinha o Espírito Santo que os irmãos não tinham. Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, todos os 7 irmãos não tinham o Espírito. Eles tinham habilidade. Eles tinham habilidades na batalha, mas não tinham o Espírito Santo, tá? Não tinha o Espírito Santo, porque não adianta você ter habilidade, não adianta você ter saber lutar, saber fazer alguma coisa, se você não tiver o Espírito de Deus, é em vão. Então Eliabe, Samar, Abinadab, todos eles consideravam os fortão. Mas nenhum deles, quando viu o filisteu se levantar, do meio dos filisteus, nenhum se dispuseram a lutar. Saul, a Bíblia fala que Saul mandou buscar Davi, porque Davi começou a comentar em volta dos homens, que quem é esse? Quem é esse incircunciso? O termo incircunciso, existe 2 variantes na palavra incircunciso. Incircunciso porque não era circuncidado. E outro termo que ele usou a palavra incircunciso, porque era um homem, quem é ele para ofender a Deus de Israel? Então assim, irmãos, Deus faz como ele quer, a hora que ele quer, e ele usa situações como ele quer. E a hora, todos os meios. Então assim, eu quero deixar aqui para você essa palavra. Acredite nos seus sonhos, que Deus está no controle de todas as coisas, tá? Deus, a Bíblia fala que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. A palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda, ela não se revolga atrás, ela não volta atrás. Você orou, tem orado, tem buscado ao Senhor? Continue buscando ao Senhor. Eu estou pelas madrugadas. Inclusive, eu quero aqui também colocar perante os irmãos. Você pode também deixar o seu nome nas orações, ali na mensagem. Vamos estar orando pela sua vida, passando o seu nome no caderno. E eu creio assim, irmãos, que Deus faz obra. Eu creio no milagre. Tem muita gente que diz, mas vivemos uma geração que não vê milagres, não vê cura, não vê salvação, não vê libertação, não vemos mais como outrora, 10, 15, 20 anos atrás. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Existe os remanescentes da época do século XXI, existe aqueles irmãozinhos que estão lá. Olha quantos ministérios. Sabe por que muitos ministérios ainda estão de pé, meus queridos? Porque ainda tem alguns joelhos de irmãos e irmãs calejados que ainda ora, chora na presença de Deus, derramando lágrimas na presença de Deus, por causa da sua vida, por causa da sua família. Então acredita que tem irmã, tem uma pessoa que está orando por você, que está clamando a Deus por você. Então eu venho nessa tarde aqui colocar para vocês aqui.
Aqueles que sentir no coração de contribuir uma oferta missionária para o nosso trabalho ministerial, estou desenvolvendo um projeto, né? Esse projeto, assim que Deus preparar, eu vou postar aqui, eu vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais. Acredito que vai ser um projeto, para crente, tá? Já vou logo avisando, é para crente que gosta de ler, até porque, né, que gente que gosta de ler, que gosta de mensagem, né, da Bíblia Sagrada, né, porque assim, aí eu não fico pesquisando no Google e não vou nem no IA, como diz assim, eu vou na Palavra de Deus e busco na Palavra de Deus a revelação, né, com temor e tremor diante de Deus, porque a Palavra de Deus não é fonte de negócio, mas sim a Palavra de Deus é algo para transformar a vida de pessoas, mudar pessoas, mudar o interior das pessoas. Porque quantas pessoas que estão machucadas, quantas pessoas que vão em certas denominações estão machucadas porque não tem uma palavra pastoral, não tem uma palavra de um pregador que vai lá e incentive ou ajude a você, né, a estimular a tua fé. A estimular a tua fé, a você ter fé, né? Porque ultimamente nós vivemos um tempo em que o pessimismo, em que as pessoas hoje querem ser mais por si próprio e, né, cada um por si, como dizem por aí, e a Deus por todos, e não é bem assim. O Evangelho de Jesus deixou para ser compartilhado. Jesus falou em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E assim, o texto vai falar. Então a gente tem que compartilhar. E como é que se compartilha as boas novas? É pregando, é evangelizando, é anunciando. Olha só, eu não conheço você, tá? Eu tô fazendo essa live aqui hoje, fazia tempinho que eu não tava fazendo essa live, mas vai ficar registrado, tá? Mas você sabe o que você está passando na tua vida. Eu não conheço o teu problema e não sei como é que tá a tua história. Mas talvez você está calejado de tanto sofrer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus está no controle da tua situação. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Tá? Deus vai te dar vitória porque você é uma pessoa de fé. Você é homem, você é mulher. Você vai ouvir essa live. A live que ficará gravado aqui. Né? E o Senhor te abençoará. Tá? Vou também deixar o meu contato. Assim... Nós ministramos a palavra, eventos, cruzadas, igrejas, assim. Gostamos muito de focar o evangelho de pessoa para pessoa, individualmente falando, em grupos e em igrejas também, né? Então, a gente faz a obra de Deus como Deus nos proporciona a fazer. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Que tudo o que você fizer seja para a honra, para a glória de Deus. Não é mérito seu, não é mérito de ninguém, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então fique com essa palavra no seu coração. Deixa ali a minha mensagem para nós ali sentir no coração, né, de contribuir uma oferta missionária. Né? Deus sabe das nossas causas, o que precisamos, o projeto que estamos desenvolvendo para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós tivermos com o projeto em mãos, eu tenho certeza que vai impactar você, vai impactar sua casa. Né? Ah, mas tem gente que diz assim, mas será? Não, não tem será, porque com Deus não tem meio, com Deus ou é ou não é, tá? Então que Deus possa abençoar. Eu vou ministrar uma oração sobre a tua vida nessa tarde, tá? Que o Senhor venha abençoar você, o seu lar, o seu trabalho, a sua finança, amém? Senhor nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, estou na presença do Senhor nesse momento, Pai. Na hora dessa, Pai, numa hora exata que eu não sei e não conheço a pessoa que me ouve do outro lado da tela. Mas, Senhor, eu sei, Pai, que pelo Teu Espírito Santo conhece e sonda os corações de pessoas que nesse momento, Pai, está pedindo por algo, está pedindo, Senhor, algo que o Senhor venha realizar na vida dessa pessoa. Senhor,
Coloco nas mãos do Senhor nesse momento, nessa tarde. Visita para essa família, esse irmão, essa irmã. Meu Deus, aqueles que estão acamados, enfermo, Pai. Somente o Senhor pode fazer uma grande obra, realizar milagres, porque nós cremos um Deus de milagre. Senhor, toma nas tuas mãos e abençoa teus filhos, Pai, para a glória e honra do nome de Jesus, ó Pai. Senhor, entrego nas tuas mãos, porque sei que o Senhor, Pai, conhece o oculto ou escondido, aquilo que não nos é revelado, o Senhor sabe. Pai, abençoa esse irmão, abençoa essa irmã, abençoa a todos, Pai, que esta semana venha ser uma semana de surpresa na vida do teu filho e da tua filha, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês. Que Jesus abençoe a vida de todos nessa tarde. Fica aí então a mensagem, tá? Manda uma mensagem para nós aí. Que o Senhor venha abençoar a vida de todos vocês. Aquilo que os irmãos sentiram no coração, a oferta missionária, estamos aí, né, para a honra e glória de Deus. E em breve vamos ter novidades aqui para compartilhar com os irmãos. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos e um pleno feriado a todos, em nome do Senhor Jesus.